Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa conversa é sobre os vírus. Os vírus fazem parte do nosso componente curricular da aula de ciências, da aula de biologia e faz parte também do nosso dia a dia, dos nossos noticiários e da nossa vivência. Muito bem, lá no 7º ano, nós aprendemos uma parte mais geral dos vírus, mas já tivemos um primeiro contato com ele, né? E agora aqui no primeiro ano do ensino médio, a gente volta a falar dele. E no segundo ano do ensino médio, a gente aprofunda ainda mais os conhecimentos sobre esses vírus, né? Mas, e vírus? O que significa essa palavra? Vírus é uma palavra derivada do latim e significa fluido venenoso ou uma toxina, ou seja, um veneno. Como o próprio nome diz, veneno, isso quer dizer que vai trazer malefícios para o nosso organismo. Vírus faz bem? Não, vírus nunca vai fazer bem, sempre vai trazer malefícios. Inclusive, é uma palavra, vírus, né, que a gente utiliza metaforicamente para qualquer coisa que se reproduza de forma parasita, como, por exemplo, os vírus de computadores, né? São coisas que se desenvolvem fora de uma célula hospedeira e que a gente direciona para qualquer algo indesejável, a gente fala vírus, né? Justamente por trazer esse malefício. Então, essa palavra não é só anatômica ou patológica, né? Ela também é utilizada socialmente, a palavra vírus. Vírus é uma partícula basicamente proteica na sua formação, na sua estrutura, que pode infectar organismos vivos. São parasitas obrigatórios celulares. Significa o quê? Que eles não têm metabolismo próprio, que eles precisam de uma célula, eles precisam invadir uma célula viva para poder desenvolver-se dentro dessa célula. Então, ele rouba o metabolismo celular. Por isso que nós chamamos ele de parasitas obrigatórios celulares. O termo vírus geralmente refere-se a partículas que infectam as células eucariontes, ou seja, aquelas que possuem um núcleo individualizado, né? Enquanto o termo bacteriofago, né, ou fago, é utilizado para descrever aqueles vírus que infectam as procariontes, né? Então, mais ou menos assim, para simplificar, vírus ataca as células eucariontes, ou seja, a espécie humana possui células eucariontes, né? E os vírus e o bacteriofago ataca o grupo das árqueas, né? Que são todas as células procariontes, que são as células que não possuem um núcleo individualizado, ou seja, o grupo das bactérias, por exemplo, né? Então, o vírus, como já comentamos, ele é um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele não possui nem hialoplasma e nem ribossomos. Isso impede que ele tenha um metabolismo próprio. Ele não possuindo estas organelas, ele não consegue ter o seu próprio metabolismo. Então, ele precisa usurpar o metabolismo celular para poder se desenvolver, para poder ter o seu ciclo de vida, né? Então, ele precisa entrar e se infiltrar dentro da célula, no interior da célula, aonde contém esse ribossomos e outras substâncias, aonde ele efetuará a síntese proteica, né? E simultaneamente permitirá, então, que ocorra a multiplicação e o material genético viral, ou seja, ele vai se reproduzir, ele vai se multiplicar. Em muitos casos, o vírus, eles modificam completamente o metabolismo da célula que estão parasitando, podendo provocar a sua degeneração e até a sua morte. Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre na célula, né? Ele vai precisar usurpar essa célula. Muitas vezes ele se
adere à parede da célula, né? Injetando, perfurando a mesma e injetando o seu material genético, né? Por um processo que lembra a fagocitose, tá? O que é a fagocitose? É o abraço e o acolhimento, né? Ou seja, a célula engole esse material genético do vírus e introduz no seu interior. A partir desse momento, o vírus passa a ter um metabolismo e começa a se desenvolver dentro do organismo. Sabendo de tudo isso, há uma pergunta no ar. Vírus, seres vivos ou não? O que vocês acham? Nós temos 5 grandes reinos dos seres vivos, tá? Que a gente estuda lá no 7º ano e aprofunda lá no 2º ano do ensino médio, certo? Que é o reino Monera, que é o reino dos procariontes, as bactérias, o reino Protista, que é o reino dos protozoários, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, reino Plantae, que é o reino das plantas, e o nosso reino, o reino Animalia, que é o reino dos animais, certo? Vocês viram que em nenhum desses reinos a prof falou vírus, o nome vírus. Por quê? Porque ainda há uma discussão muito grande na comunidade científica em definir se o vírus é um ser vivo ou não. Por quê? Antes dele invadir uma célula e roubar o seu metabolismo, ele não possui um metabolismo. Então, alguns cientistas não consideram ele vivo até então. Porém, outros consideram ele vivo. Por quê? Porque ele se reproduz. Ele tem uma atividade metabólica após ter um metabolismo, né? Ele desenvolve patologias, então ele tem atividades parecidas com os seres vivos ou até iguais. Opiniões, né? O que vocês acham? Uma boa pergunta, uma boa discussão, né? Muito bem. Ficamos com essa dúvida no ar porque discutir vida é uma incógnita ainda, né? O vírus pode ser vivo, como pode não ser vivo. Definir vida tem sempre sido algo assim problemático, talvez, né? E já que qualquer definição provavelmente será invasiva ou arbitrária, nós fazermos agora nesse momento, dificulta uma decisão ou uma definição exata sobre o respeito se os vírus são seres vivos ou não, né? Porém, sabemos do grande significado, principalmente numa época de pandemia, né? Os grandes efeitos que um vírus pode nos trazer. Fica aí a nossa reflexão. Agora nós vamos fazer uma ligação entre os dois conteúdos que estão sendo discutidos aqui no fórum, né? A questão da nutrição, né? A questão da saúde nutricional. O que os vírus têm a ver com a saúde nutricional? Bem, já vimos e já conhecemos um pouquinho a atividade do vírus, né? Então, ele invade uma célula e ele vai desenvolver uma patologia dentro do nosso organismo ou do organismo que ele usurpar, certo? Muito bem, nós temos um sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? É o sistema que vai estar nos defendendo desses invasores, certo? Para o que nós chamamos também de imunidade. Para a nossa imunidade estar, os nossos anticorpos estarem num nível adequado para nos defender contra esses invasores, nós precisamos estar bem nutridos. Ou seja, nós precisamos ter qualidade de vida, nutrição adequada, certo? Para que a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico esteja saudável para nos defender contra esses invasores. Então, vocês imaginem que os nossos anticorpos, eles são um exército de defesa do nosso organismo, que vai lutar contra
este exército, que são os invasores, que vêm nos atacar para nos provocar uma patologia. Se nós não estamos com o nosso sistema imunológico saudável, se nós não temos soldados suficientes para lutar contra esses invasores vão, como o próprio nome diz, invadir o nosso organismo e provocar, então, as patologias, desenvolver as doenças, que são inúmeras, as doenças virais. Então, a nutrição, a nossa alimentação, nossos hábitos alimentares corretos, saudáveis, de qualidade, são o nosso principal aliado no nosso sistema imunológico. Se nós estamos com o nosso sistema imunológico saudável, nós temos mais anticorpos saudáveis para nos proteger contra esses invasores. E as bebidas energéticas, qual que é a ligação delas com o nosso metabolismo, né? Já estamos aí discutindo no nosso fórum que as bebidas energéticas, elas estimulam o metabolismo, elas garantem um melhor desempenho, aumentam a energia, deixam as pessoas mais alertas, né? Esse tipo de bebida, ela é muito popular entre adolescentes, justamente por isso que estamos discutindo aqui, né? Especialmente os adolescentes, segundo, né, as pesquisas, principalmente os adolescentes utilizam de bebidas energéticas para se manter mais tempo acordados para poder estudar, né? Para poder passar no vestibular. Alguns até fazem o uso misturado com bebidas alcoólicas para potencializar os seus efeitos, né? Mas o alto consumo dessas bebidas podem trazer, sim, prejuízos à saúde a longo prazo, né? Como nós já vimos aí no fórum, né? Os altos níveis de cafeína acabam a um certo tempo causando insônia, alguns ansiedade, né? Quadros depressivos, ficam muito tempo sem dormir. Com tudo isso, o que nós estávamos falando da nossa imunidade, a nossa imunidade vai cada vez mais caindo. Os nossos soldados, nossos anticorpos vão cada vez mais morrendo e a gente vai ficando cada vez mais sem defesa no nosso organismo, né? Então, além dos altos níveis de cafeína, os altos níveis de açúcar podem estar provocando patologias como obesidade no nosso organismo, né? O corpo também, em algumas situações, pode apresentar o efeito contrário, né? Que é a hipoglicemia reativa, que acontece quando os níveis de açúcar do sangue abaixam além do normal, né? Então, dentro de mais ou menos 1 hora, o fígado começa a tratar a cafeína como um veneno e tenta eliminá-lo. E por isso, as bebidas têm um efeito diurético, né? Tendo um efeito diurético, pode levar a uma desidratação e a hipoglicemia reativa. Além de bebidas energéticas usadas com bebida alcoólica, essa junção extremamente perigosa para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro desativa mecanismos cerebrais capazes de controlar impulsos. E sem os impulsos, sem uma percepção, o ser humano se torna mais propenso ainda a perder o controle e assumir riscos desnecessários para a saúde. Outro problema também do consumo em excesso ou a longo prazo das bebidas energéticas é o efeito no coração, né? Onde é o aumento da pressão arterial, o aumento anormal dos batimentos cardíacos, provocando arritmia. Ou seja, basicamente, todo esse conjunto, má alimentação, todos os efeitos que as bebidas energéticas podem ocasionar no nosso organismo. Como que o sistema imunológico vai resistir? Está bem claro que o sistema imunológico vai ficar com defeitos bem sérios. E se nós temos um sistema imunológico deficiente, nós também vamos ter uma defesa deficiente no nosso organismo contra os vírus. Então, as nossas temáticas têm tudo a ver com os vírus. Então, me cite aí 2 hábitos na sua vida que você mudou
a partir do momento desses conhecimentos? Ou 2 hábitos que você precisa mudar a partir desses conhecimentos? Aguardo a sua resposta. Comenta aí. Beijos, até a próxima aula.